Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Queridos ouvintes, meus queridos que estão nos ouvindo pela web rádio em todo o recanto do país, e quem quiser nos ouvir pela web rádio é www.redeimaculada.org.br. Também para os nossos queridos e as nossas queridas lá da Cultura de Paracuru, AM 1150, Paracuru, Ceará. Meus queridos e minhas queridas, um grande abraço para vocês que estão nos ouvindo aí pela Educadora de São João do Ivaí, AM 1180, no Paraná, Vale do Ivaí. E para os meus queridos e queridas que estão nos ouvindo pela Ressurreição AM 1460, Sobral, Ceará. E para os que estão aqui em Taguatinga, Brasília, cidades do entorno, cidades satélites, gente boa que está nos ouvindo em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, onde mais chegar o sinal da nossa Rede Imaculada. A todos vocês, um grande abraço. Estou aqui porque amo você e quero contribuir com a sua fé, com a sua vida espiritual. E trouxe para você nessa tarde um estudo específico do Novo Testamento sobre as cartas de João. Cartas que ele escreveu para a comunidade cristã, as igrejas que ele ajudou a organizar na Ásia Menor. É uma carta bem doutrinária, bem específica, que ele nos deixou de herança espiritual. Ele, João, que era companheiro inseparável de Jesus Cristo. Então nós vamos conversar hoje sobre as cartas de João. Mas eu quero mandar o meu abraço para as famílias que estão nos acompanhando, lá em Braslândia, Cidade Ocidental, e onde mais? Taguatinga. Várias famílias estão nos acompanhando pela 94.5 FM Rede Imaculada. A todos vocês, meus queridos, um grande abraço para os meus alunos, colegas, professores e todos aqueles que passaram pelo consultório nessa semana, que levaram o endereço para sintonizar. Para todos vocês, um grande abraço. E eu quero que Deus abençoe agora cada pessoa que está nos ouvindo, que está comemorando alguma coisa boa, está alegre, feliz, retumbante. Deus conserve a sua alegria, fortaleça você nele, na força do poder dele. Deus te abençoe com muita paz, serenidade, firmeza, também com muita fé, disposição, coragem. Nós estamos começando uma semana. Domingo é o primeiro dia da semana, porque amanhã já é segunda, é o segundo dia. Então nós estamos começando uma semana. E que Deus nos abençoe com todas as bênçãos para que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana vitoriosa. Também para aqueles que estão passando alguma dificuldade, eu clamo a Deus em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor, estas pessoas com saúde, com paz, com segurança, com respostas, para que a segunda-feira comece abençoada, que a semana traga novidades de vida e boas novidades para cada um de vocês. Meus queridos, minhas queridas, Deus abençoe a todos, Deus nos abençoe e nos ajude a atravessar no melhor programa para você. Então vamos lá. O que foi que João fez? É bom lembrar que antes de escrever essas três cartas, primeira, segunda e terceira carta, é chamada primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, ele escreveu o quarto evangelho, que é o evangelho também chamado Evangelho de João, mas o evangelho é do Senhor Jesus. João apenas escreveu, descrevendo a vida e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso querido e amado. Então, escrevendo o quarto evangelho, ele tinha em mente. O apóstolo Mateus já tinha escrito a história de Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus, para os judeus. Lucas já tinha escrito para os romanos. Marcos já tinha escrito para os gregos. Então agora sobrou João para escrever
o seu evangelho. E o seu evangelho foi dedicado exclusivamente para a igreja do Senhor, onde esta igreja estivesse. Então, razão porque essas cartas foram escritas depois para o que é hoje Turquia, é a Ásia Menor. João então escreve para estas igrejas porque o problema tinha chegado lá. Que problema? O mesmo que ele tinha em Jerusalém, o mesmo que estava se alastrando em toda a Judéia e por todo o Império Romano e também lá na Ásia Menor. Já tinha chegado o problema. Que problema era este? Os grandes filósofos religiosos da época, que se dedicavam à filosofia religiosa. Claro que filosofia é uma cabeça humana, é um pensamento humano, é um sentimento humano e é um conhecimento humano. E por ser humano, já é por demais pequeno comparado com a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a ação de Deus. É infinitamente, incomparavelmente menor. Mas esse problema, baseado num conhecimento menor infinitamente do que o de Deus, estava incomodando. E por que estava incomodando? Porque era uma filosofia que atendia às necessidades humanas dentro dos seus desejos particulares. Ora, esses pensadores, eles estavam invertendo o processo natural das coisas. Qual é o processo natural das coisas? Deus nos fez sua imagem e semelhança. Ponto final. E como dizia a minha professora lá do primário, ponto final é aquele ponto que vem depois de tudo acabado. Depois dele não tem mais nada. Então, ponto final é ponto final. Mas estes pensadores, os gnósticos, filósofos religiosos, entenderam que poderia colocar ponto e vírgula. E aí foi acrescentando, e foi acrescentando, e foi criando um evangelho particular para atender às vontades pessoais. São condições humanas. E eles queriam com isso criar uma filosofia, chamar isso de religião, e esta religião dominar, porque era uma facilidade seguir uma religião de acordo com a vontade dos filósofos. São interesses particulares. Deus jamais se incomodou com isto. Ele tem a sua verdade rompe todo o tempo, toda a história e passa por toda a humanidade. Isto é Deus. O que é de Deus permanece. O que não é de Deus é passageiro, como passageiro é o homem. Então, esses gnósticos estavam incomodando. João, então, escreveu o seu evangelho, chamado Evangelho de João, quando ele começa diferente dos outros três. João começa o seu evangelho assim: no princípio ele era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo quanto se fez, por ele se fez. Ele é a expressão de Deus. Ele é a revelação de Deus. Ele é Deus e ele se tornou carne. É impressionante olharmos para o capítulo 1 do Evangelho de João e ver como João se esforça para mostrar um Jesus Cristo que sempre foi Deus, esteve com Deus, é o autor de toda a criação, é a expressão de Deus, é a revelação de Deus. Ele desceu até nós e ele se tornou carne. Carne habitou conosco como ser humano, nasceu de uma mulher, cresceu, envelheceu, morreu e ressuscitou. Ele cumpriu todo o processo humano e ele cumpriu todo o processo divino. Então esta era a grande questão que levou João a escrever o seu evangelho, o quarto evangelho. Quando nós pensamos, com esse evangelho então ficou resolvida a questão, esses pensadores humanos querendo tomar o lugar de Deus agora vão quietar, vão sossegar e vão acabar essa filosofia. Não, a filosofia não acabou. João escreve agora, depois de mais ou menos uns 30 anos passado,
João escreve novamente, primeira carta, falando sobre o perigo desta filosofia, o perigo desses pensamentos, o perigo desses comportamentos estranhos à vontade de Deus. E ele claramente, lá no Evangelho, ele já diz que é uma pessoa contra Jesus Cristo. É um pensamento contra, é uma atitude contra Jesus Cristo. E ele chama esse contra de anticristo. Anticristo. E agora ele escreve claramente dizendo para a igreja lá na Turquia de hoje, que na época era Ásia Menor. Ele diz assim: aquilo que nós vimos, olho, aquilo que nós ouvimos, ouvido, aquilo que nós tocamos, mão, tato, isto reapresentamos a vocês. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou homem, morreu pelos nossos pecados e é o nosso Salvador. É fácil olhar para a carta e perceber isto, que João está novamente trazendo aquele problema sério que começou lá no início da igreja e agora já com mais de 30 anos de igreja, o problema continua perturbando, mexendo com os domínios da igreja. Então ele está mostrando, Jesus Cristo continua o mesmo, o evangelho dele continua o mesmo, a vontade de Deus continua a mesma, e o nosso comportamento precisa ser o mesmo. Esta era a afirmativa de João. E então, depois disso ele escreve a segunda carta especificamente para uma igreja ou uma família. Na segunda carta ele diz à senhora eleita, que tanto pode ser uma família, pode ser uma senhora cujos filhos estavam dentro do evangelho, como pode ser uma igreja, ou uma igreja dentro de uma família, ou na casa de uma família, cujas pessoas se reuniam ali como igreja. Muitos pensadores têm se manifestado e ideias são diferentes. Porém, assim que chegarmos lá em cima, para não entrar no céu com essa dúvida e infernizar o céu com a dúvida, nós batemos na porta e chamamos o anjo e perguntamos: e aí? Era uma senhora, era uma igreja, era o quê? O anjo vai nos responder e nós entramos em paz no céu. Mas enquanto não chegar lá, não perca tempo com porcaria. Isso é coisa de entendimento humano. Então deixa essas ideias para lá, porque elas não vão ajudar em nada. Assim como alguns pensadores acham que esta carta não era de João. É possível que alguns pensadores tentem provar que Jesus Cristo nunca existiu. É só uma fábula. Nós temos pensadores para tudo. E eu digo para os meus alunos e afirmo isso com muita convicção: tenha cuidado com os seus pensamentos, porque o que tem na nossa cabeça é o mesmo que tem no nosso intestino. Então isso vale muito pouca coisa, e isso com o passar do tempo fede. Então vamos para a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é pura verdade. Para que eu vou perder tempo indagando e pesquisando e estudando e argumentando se não é a palavra de Deus? Vou me ocupar, como diz o Salmo 1. O salmista no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, vitorioso, vencedor é aquele que medita na palavra do Senhor. Esse é o segredo. Está aí a linha do sucesso. Se você quer vencer na vida em todos os sentidos, sucesso, vitória, olha para o Salmo 1, animalzinho. Está lá, é só pegar e ler. Agora, leu? Medita. Meditar significa pensa. Depois que você pensar, pensa de novo. Pensou de novo? Torna a pensar a terceira vez. Entendeu? Entendeu. Agora pratica. Praticou? Você vai ver uma coisa impressionante. A palavra se cumpre na sua vida. A palavra se cumpre de acordo com o seu ato. Você creu, você agiu, Deus tem o prazer de cumprir a sua palavra com você. E você vai experimentar o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Isto é verdade.
Eu posso provar isso para você. E não preciso falar nada, basta olhar o que eu faço. Pronto, já vai aprender como Deus cumpre a sua palavra. Então, tem gente que olha para mim e diz, o senhor é muito bom. Nem Jesus Cristo aceitou ser chamado de bom. Rapaz, bom é Deus, eu sou ruim, não é só o cabelo não. Mas, olha, como Deus cumpre em mim a sua palavra. É coisa boa demais. É vida. Mas então, o que é que nós temos aqui de base legal para discutirmos isso? Porque já foi 15 minutos e nós estamos só na introdução. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É assim que João começa a sua primeira carta. Capítulo 1, verso de 1 a 3. Qual é o alvo de João escrevendo esta carta? Apresentar Jesus Cristo, revelação de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Este é o alvo. Como João organizou seus escritos? São 3 cartas. 8 etapas na primeira, 3 etapas na segunda e 3 etapas na terceira. Olha como ele dividiu. E é impressionante, a primeira tem 5 capítulos, a segunda tem 1 capítulo e a terceira tem 1 capítulo. São 15 versículos, 13 versículos e depois 5 capítulos. Então são coisinhas rapidinhas. Eu fiz um teste, essa leitura toda da primeira, segunda e terceira carta de João, você faz ela em 30 minutos. Em 30 minutos você lê a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Em 30 minutos você toma conhecimento de uma das maiores bases doutrinárias de qualquer igreja que seja chamada ou queira ser chamada Igreja do Senhor, Igreja de Deus. Qualquer igreja, qualquer denominação que queira ser chamada de Igreja do Senhor, em 30 minutos ele pega uma base excelente para a doutrina e o comportamento, a conduta da igreja e dos seus membros. Como João organizou? Você já sabe. Como é que ele fez isso aí? O que ele apresenta? Ele faz uma introdução, ele faz uma apresentação do Senhor Jesus, revelação do Pai. Ele faz um paralelo, porque essa carta de João é a carta dos paralelos. Como andar na luz e como andar nas trevas. A prática da comunhão com Jesus e a comunhão com qualquer coisa, menos Jesus. A justiça de Deus e a justiça do homem. O discernimento espiritual e a vida carnal. A certeza da pessoa cristã. A pessoa cristã tem uma certeza. Essa certeza é de Deus? Se ela procede de Deus, isto é verdade. Se não procede de Deus, não interessa de onde vem. Isto é só certeza. Nunca verdade, nunca. Ela vai durar enquanto for conveniente. Porque a filosofia é um conhecimento conveniente para o ser humano. É criada para satisfazer as necessidades convenientes do ser humano. É por isso que Deus não tem nenhum compromisso com as conveniências humanas. Na segunda carta, João apresenta como andar na verdade. Quem não anda na verdade, anda na falsidade, na mentira. O cuidado com outros caminhos. Se não tem cuidado, vai entrar pelo atalho. E se atalho fosse bom, não tinha curva. Então, se tem caminho e o caminho tem curva, é porque atalho não presta. E tem gente que prefere o atalho. É próprio do brasileiro não resolver a questão, mas quebrar o galho. E isso é muito fácil também nas igrejas. A vida cristã. Ao invés da pessoa viver uma vida correta, digna, diante de Deus, vai pelo atalho. Então, João está chamando a atenção para isso. E na terceira carta, João demonstra o reconhecimento do líder autêntico. Quem está na igreja lidera autenticamente, segundo a palavra de Deus. E quem está lá, ele lidera segundo as suas conveniências.
E olha, abre bem os olhos, meu companheiro, porque isso está espalhado no mundo inteiro e no nosso país e na nossa cidade. Nós temos líderes convenientes que não é mole. E se você bobear, você vai entrar na lábia dele. E daqui a pouco você acha que está seguindo uma grande pessoa, uma pessoa muito importante, com tanta sabedoria, e depois vai descobrir que a mesma coisa da cabeça está no intestino, é uma coisa só. É uma tristeza quando você descobre que as ideias mais brilhantes não passam, como diz o apóstolo Paulo, de estrume. É impressionante, mas é isso aí que está escrito. Sim, quais são os destaques? O que nós podemos destacar nesta carta, nessas 3 cartas de João? Os paralelos do comportamento entre mentira e verdade. A certeza humana e a verdade de Deus. O poder de Cristo sobre todo o pecado. A força do inimigo. Às vezes alguém diz assim, mas o inimigo tem muito poder. Ô, meu companheiro, não fala uma besteira dessa. Está aí uma coisa que é da sua cabeça, mas devia estar no intestino. O inimigo nunca tem poder, ele tem força, que é infinitamente menor do que poder. Poder é coisa de Deus, animalzinho. Então vamos acreditar o poder para Deus. Força, o inimigo pode ter, mas a força é infinitamente menor. Então vamos lá. O poder de Deus, a força do inimigo. Deus, revelação perfeita em Jesus Cristo. Deus é amor e justiça. E nós temos o dever de viver em amor e justiça. Paulo usa um trio, uma tríade de 3 palavras. Paulo fala muito sobre isso e ele tem um texto muito bonito em Coríntios que ele diz assim: o amor, a fé e a esperança. João usa uma outra trilogia. Ele usa o amor, a fé e a justiça. Então, é sobre estes pormenores que nós vamos conversar mais daqui a pouco. Agora, nosso amigo Tiago, seu amigão do peito, tem uma música ali na ponta da agulha e nós vamos ouvir esta música enquanto refrescamos a memória para voltar já já. Um abraço, meu querido. Senhor, Tu és um mestre que nos ensina a te adorar, e te adorando nós te amamos. Tua presença nos leva ao Pai. Oh,
Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Sim, meus companheiros, vamos voltar agora ao pensamento. Tem tanta coisa importante nessas 3 cartas para lhe falar. Seria bom 24 horas, mas como a rádio só tem 1 hora disponível, então vamos nessa hora. E só falta 32 minutos para a gente encerrar o estudo. Ah, como eu queria mais! Então, quais as lições preciosas que nós podemos tirar destas cartas? João apresenta sua mensagem estabelecida em paralelos. O lado de Deus e o lado do ser humano. O lado da verdade e o lado da mentira. O lado certo e o lado errado. O lado eterno e o lado passageiro, a luz e as trevas, amor e desamor. A vida deve ser vivida com amor, verdade e justiça. Então, isto é um resumo do que João está expondo nas suas 3 cartas. Exorta aos cristãos para a confrontação da mentira pela verdade. Cada vez que aparece a mentira, use a verdade, a mentira desaparece. Porque a verdade se estabelece por si, independe de qualquer defesa, por si se defende, e ela produz um resultado, e esse resultado é perceptível. Você percebe o resultado assim que você aplica a verdade. E a mentira jamais vai ter o resultado desejado. O resultado da mentira é sempre um resultado falso. Então, na aplicação da verdade, você vê o resultado e ela se estabelece. João apresenta Jesus Cristo como verdadeira revelação do Pai com poder e glória. A pessoa cristã vive pela graça, mediante a fé. Está livre do poder do pecado pelo sacrifício de Cristo. Esta é uma das grandes bênçãos ressaltada nas cartas de João. Filhinhos, ele diz assim, eu estou escrevendo a vocês porque vocês têm vencido o mundo. E o que é que vence o mundo? É a nossa fé. E a nossa fé está montada ou firmada no Senhor Jesus. E qual é a nossa fé? Que Ele é o nosso Salvador, o nosso Perdoador, o nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor. Senhor não é só aquele que é dono, mas é também aquele que, além de dono, ele protege, ele defende. Ninguém toca naquilo que tem dono. E o Senhor é o nosso dono. Dono por criação, dono por sustentação, dono por salvação, dono por resgate. Ele é o nosso dono, total e completo. Agora abra o olho, porque se você não estiver na mão de Deus, você vai estar noutra mão. E já dizia o pensador, gente, a coisa está preta. Se não tiver na mão de Deus, está na unha do... Bem, veja lá a rima que dá. Então, João apresenta Jesus Cristo assim, o nosso perdoador, salvador, redentor, aquele que nos conserva para a glória de Deus. Olha que coisa bonita. Ele nos conserva para a glória de Deus. A gente não perde nunca mais. Capítulo 1. João apresenta Jesus como todas as qualidades de Deus e de homem. Ele enfoca isso para acabar com os 2 grupos que infernizavam a igreja. Os cirintianistas, que tinham um grande líder que era Ciríntio. Esse Ciríntio era muito metido a besta e ele queria provar de todas as formas que o Senhor Jesus era Deus, mas nunca foi homem. Porque Deus não morre e Jesus morreu. E depois vem um outro grupo gnóstico, ceticista, que sabia Jesus Cristo é um homem e muito importante. Talvez o mais importante de todos os homens que já passaram pela história da humanidade. Mas ele nunca foi Deus. Deus não morre. E ele morreu. Então, uns diziam que Jesus Cristo era Deus, mas o corpo dele era só uma figuração, era só um fantasma ambulante, era uma imaginação, uma ilusão de ótica.
E o outro grupo afirmavam com certezas que Jesus Cristo era um homem perfeito, o melhor de todos os homens, o mais sábio de todos os homens. Mas ele recebeu, sim, um sopro de Deus lá no batismo, parecendo que, quem sabe, seria um Espírito de Deus na hora do batismo. Mas, quando ele foi morrer, aí não podia mais ter nada de Deus. Então ele gritou lá na cruz: Deus meu, por que me abandonou? E lá foi Deus, e Jesus Cristo ficou só. Oh, que pena! Então, este grupo entendia que Jesus Cristo era um homem, mas morreu como homem, não como Deus. Ora, o segredo da nossa vitória é que Jesus Cristo é Deus, é homem, e ressuscitou com o corpo de homem. Tanto é que um dos discípulos que não acreditava, ele disse assim: vem cá, pega o teu dedo e enfia no buraco da minha mão. Pega aqui, apalpa o buraco da mão. Se fosse eu, ia dizer assim: pega aí, animalzinho, e veja. Mas Jesus Cristo é muito mais educado que eu. Agora, você crê? Ah, creio sim. Não, ainda não. Abriu a túnica e mandou o discípulo enfiar a mão dentro da túnica para pegar no lado a costela dele, debaixo do peito, e enfiar o dedo para ele ver. Está vendo aí? Está sentindo agora que tem um buraco aí? Agora você crê que sou eu? Agora eu creio. Maior cara de pau, né? Nós temos uma dificuldade em crer no amor de Deus, crer no Senhor Jesus. Aquele grupo não tinha a menor facilidade para crer, porque não era conveniente. Porque se crer no Senhor Jesus, terá que obedecer o Senhor Jesus. Você, como diz João aqui, se você crê e não obedece, você não crê coisa nenhuma. Se você crê, então você obedece. Se você obedece, aí você crê. Então, João combate esse tipo de ideia na igreja. Um crê para satisfazer, um crê para ficar no grupo. Esse crer não funciona em lugar nenhum, porque ele não produz nenhum benefício. Ele não produz nada. Acreditar, quando alguém foi confrontado, se cria. Ah, eu creio. Ele disse: olha, isso é muito pouco, porque crer, Satanás também crê que estremece. Ele tem absoluta certeza da existência de Deus, da existência do Senhor Jesus, do poder de Deus e do Senhor Jesus, mas ele não obedece. Então ele tem conhecimento, mas ele não tem experiência. O crer que João prega é o crer com experiência. Você creu, você buscou, Deus realizou na sua vida, então você tem uma experiência. Então aquele que diz que crê, mas não obedece, ele nunca teve experiência com Cristo. Ah, coitado, é uma falsificação de um país vizinho aí. Não vou dizer o nome para não ficar parecendo que eu sou contra os nossos queridos paraguaios, né? Mas, bem falsificadozinho, viu? A nossa crença precisa ser genuína, original, nascida do poder de Deus, do amor de Deus, da ação do Senhor Jesus. O sacrifício dele tem validade e produz e realiza. A ação do Espírito Santo que realiza hoje, agora, aqui, na minha vida e na sua vida, a mudança que só Deus pode fazer. O segundo capítulo mostra o verdadeiro mandamento. E qual é o verdadeiro mandamento? É impressionante quando João diz assim: eu não dou mandamento novo, mas o mandamento antigo, que vos ameis uns aos outros, porque foi assim que ele nos amou. Porque Deus nos amou primeiro. Nós jamais amamos a Deus, mas ele nos amou primeiro. E tendo nos amado, ele nos deu do seu amor. E tendo desse amor, então, agora, eu tenho condições de amar a Deus, amar ao próximo. No capítulo, logo em seguida, ele diz assim: mas eu vos dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros com o amor de Cristo. Ó, então ele está relembrando, demonstrando que isto é uma prática constante. Aquilo que você acha que é velho, manifestar amor, afeto, carinho é coisa velha, pois João está dizendo, é novo. Eu vos dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros com o amor de Cristo.
mostra como viver o verdadeiro amor, a vitória sobre o maligno e a rejeição da filosofia anticrística, uma filosofia terrível. É impressionante como essa filosofia ganha campo ainda hoje. Você chega nas rodinhas por aí, na sociedade, nas reuniões, nos festejos, você vai numa inauguração, o que você ouve de baboseira sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra, meu Deus, me acode que eu não aguento, é coisa demais, é muita lambança. E em nome do Senhor, tenha paciência, para um pouquinho, estuda, aprende, para você falar a coisa certa. Fica falando bobagem ainda dizendo que é em nome do Senhor, né? Às vezes eu escuto demais lá no meu consultório, esposa que chega com um marido que é problemático, ele diz, aquele ali só Jesus na causa. Eu fico imaginando, como será então Jesus na causa, hein? Porque Jesus está na nossa causa, e quando ele está na nossa causa, ele resolve. Às vezes o marido que chega lá e diz, a mulher que eu tenho, eu vou te falar, é uma bênção. E eu fico imaginando, se ela é uma bênção, o que será a bênção então? Nós usamos uma linguagem fajuta, uma linguagem chula, uma linguagem podre, para falar das bênçãos, da graça e da glória de Deus. Tenha paciência, me poupe. Rapaz, olha para as cartas de João. O que é de Deus, o que não é de Deus é do cão. Não mistura as coisas não, rapaz. Vamos separar ideias que vêm de Deus, pensamentos que vêm de Deus, sabedoria que vem de Deus, e as outras coisas que não interessa por onde vieram, elas procedem do maligno. Você vê a lembrança das cartas que nós estudamos semana passada, né? Pedro disse assim, seja a tua palavra sim quando é sim, não quando é não, porque se passar disso já é uma procedência maligna. Então, nós usamos quase que 100% das nossas palavras com procedência maligna. Nós falamos de raiva, nós falamos de tristeza, nós falamos de dor, nós falamos de... tantas coisas ruins que nós queremos lembrar e falar, peraí, você gosta disso? Não, então esquece. Vamos falar do que você gosta, você quer, você pode e você vai fazer? Porque essa é a linha do sucesso. Tudo quanto você fizer vai prosperar. Volta lá, Salmo 1, de novo. Tudo quanto faz aquele que medita na palavra do Senhor, esse prospera. Não é? Pois bem, então na segunda carta, aliás, no capítulo 4, João ressalta os verdadeiros mestres da palavra de Deus, aqueles que repetem exatamente Jesus Cristo, não acrescenta nada, e aqueles que inventam, criam e recriam, são os falsos mestres, sempre tem filosofia nova no pedaço, até que vence o mundo, eles nunca vão vencer, porque quem vai vencer o mundo é a fé que nós temos em Deus. Este é o grande poder de Deus. Eles querem vencer pela força, pelo argumento. O que vai vencer o mundo é a fé. E se eu estou com a fé, então eu vou vencer o mundo. Porque eu vou crer no que disse Jesus. E eu vou me orientar e seguir por ele. Então eu tenho total certeza que eu vou vencer o mundo. Tudo que é do mundo passa com o mundo. O mundo passa como uma nuvem, passa como uma fumaça. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver grandes reinos que dominaram o mundo. Caíram por si, não precisou ninguém derrubar. Levantou um novo reino, e isso cresce, e também domina o mundo. Caiu por si, passou. Então, o Senhor Jesus afirmou, e a minha fé está nele, na palavra dele. Tudo passará, porém as minhas palavras permanecem. Então, se eu me oriento pelas palavras do Senhor Jesus, se eu pratico essas palavras, eu vou vencer o mundo com toda a sua filosofia e a sua maldade. A fé
vai vencer. Quem estiver com a fé vai vencer. Agora lembra, fé só existe fundamentada na palavra de Deus. Fora isso, não é fé, meu querido. Isto é expectativa. Quando votaram no governo do Distrito Federal, muita gente dizia assim, eu boto fé. Eu tenho fé. Ele vai fazer. Pois agora está aí decepcionado. Muita coisa que ele disse que fazia. Não fez? Então, para onde foi a sua fé? Ela se lascou-se. Então, fé, põe na tua cabeça. É fundamentada na palavra de Deus, na expressão dele. Se ele disse, pode crer, porque ele vai fazer acontecer. Agora, se não foi ele, não coloca a denominação de fé nisto. Isto é uma expectativa. Você gostaria muito que acontecesse, porque é uma conveniência sua. Mas Deus não vai garantir o que qualquer homem disse. O que qualquer homem disse, nem ele mesmo garante. Então vamos olhar para o que disse Deus. Então João encerra a primeira carta dizendo, a nossa fé naquele que era, que é e que será para sempre, que nós ouvimos, vimos e pegamos, tocamos nele, isto é o que vale. Na segunda carta, João reforça o ensino sobre o amor, a verdade, a vida, a justiça. Exatamente 3 atributos de Jesus Cristo: amor, verdade e vida. Justiça. Ele reforça o ensino sobre o verdadeiro amor e também ressalta o perigo dos falsos profetas na vida e no comportamento dos cristãos. Na terceira carta, João demonstra o perfeito comportamento cristão e o falso procedimento. Ele dá nomes às pessoas, nomeia suas qualidades e lembra o futuro de cada um. Mas Tiago está ali piscando para botar outra música e ele escolhe música bonita. Então vamos ouvir a música e quando voltar nós vamos pensar no nosso comportamento. Um abraço, meu querido. De Abraão a Jesus Cristo fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a... Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os teus louvores, em tons e acordes vibrantes. Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos conduz. Queremos que a tua palavra nas trevas pra nós seja luz. Abre, Senhor, nossos lábios, pra que nossa boca te cante eternamente os teus louvores, em tons e acordes vibrantes. Tu és, Senhor, a verdade, em quem professamos a crença. Queremos que a tua palavra do teu grande amor nos convença. Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa boca te cante eternamente os teus louvores, em tons e acordes vibrantes. Tu és, Senhor, plena vida, a qual nós devemos viver. Queremos que a tua palavra em nós faça permanecer. Abre, Senhor, nossos lábios, para que nossa
A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Sim, meus queridos, que bonita essa carta que nós estudamos hoje, né? É um conjunto, são 3 cartas. Olha, há 15 anos atrás eu comecei a meditar sobre essas 3 cartas de João, fazendo um estudo quando eu estava fazendo mestrado em teologia. E eu estava observando e descobri expressões de João sobre Jesus Cristo e as qualidades, o poder do Senhor Jesus, que ao decorrer desse período até hoje, num período de uns 2 anos, eu fui montando uma estratégia como terapia, já que eu tenho a formação de psicanalista clínico, terapeuta. Então fui montando as verdades de Deus que pode trabalhar a mente humana, o pensamento humano e lançar fora desta mente, dessa memória, as mentiras que atrapalham. Resultado, Deus foi tão bom comigo que eu criei um sistema terapêutico com 4 sessões de terapia capaz de revolucionar a vida de qualquer pessoa, desde que a pessoa queira e busque essa mudança com fé, usando estes conhecimentos das 3 cartas de João, vai acontecer inevitavelmente uma mudança de vida poderosa. É o que eu faço durante a semana com várias pessoas que buscam mudança de vida. Então, sem nenhuma propaganda, porque não me interessa propagar, eu não tenho vagas para atender as pessoas que querem, eu preciso atender as pessoas que necessitam. Às vezes a pessoa quer, mas não é tão necessitada, não é o meu caso. Eu não estou afim de atender pessoas. A minha missão é servir a Deus, servindo ao próximo e fazendo isto da melhor maneira possível. Não aceito nenhum tipo de pagamento. Se alguém achar que deve contribuir, então que contribua livre e espontaneamente. Mas não aceito pagamento e não aceito fazer a terapia com qualquer pessoa. Isto é o que eu descobri em João. Veja bem, se você olhar para essa primeira carta de João, também apoiada pela segunda e a terceira carta, você vai ver uma expressão que você tira de vários pontos, junta e monta um painel. Nesse painel você vê assim: filhinhos, não peque, não erre, não cometa injustiça, mas se isto aconteceu, lembre, nós temos um advogado que nos defende imediatamente diante do Pai. Então veja, nós já cometemos maldades, injustiças, pecados, erros. Sim. Tanto nós cometemos com as pessoas cometeram conosco. Então, para tirar isto da vida, só o dedo de Deus, só o poder de Deus, só a ação do Espírito Santo, só o cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Então, descobri lá que isso é possível. Então, lembre, Ele nos defende. Não é defendeu, não é defenderá. É Ele nos defende. É tempo presente no ato contínuo de que nós cometemos alguma maldade. Ou cometeram conosco alguma maldade. Ele atua exatamente aí. Não deixa para depois, nem deixa escurecer. É imediatamente. Então nós temos este advogado. E acrescentando aí, eu extraí dessas cartas outro painel. O outro painel é: Ele tem o poder, pelo seu sacrifício na cruz, pelo seu sangue derramado, pela sua ressurreição, de nos lavar, limpar, purificar, santificar, curar, libertar, transformar, dar vida nova. O que é mais que nós precisamos na vida além disto?
Lavar, limpar, purificar, santificar, justificar, libertar, transformar, perdoar, curar e dar vida nova. Tiago, meu querido, você precisa mais do que isso na sua vida? Então nós temos aqui um outro painel em que João demonstra: o Senhor Jesus é suficiente e mais para nos dar tudo quanto nós precisamos para viver vida digna, pura, santa, perfeita diante de Deus. E é por Ele. Porque eu sou ruim, não é só o cabelo, não, meu companheiro. Mas Deus é bom demais. Então, se nós reconhecemos, foi outro painel que eu criei, tirei aí, né? Montei. Se nós reconhecemos quem foi que errou, qual foi o erro e o tamanho do estrago, ou seja, os traumas que nós temos guardados, então seria a terceira terapia. Lembra, o nosso Deus é bom, fiel e justo. Ele perdoa a todos. Ele resolve as nossas questões. Ele tem o poder. Então ele lava, limpa, purifica, santifica, justifica, liberta, transforma e dá vida nova. E também ele perdoa e resolve os nossos conflitos, que é a segunda parte dura da vida. Nós temos conflito com tudo e com todos. Então, um exercício de fé e de mente resolve esses conflitos. E também descobrir que nós temos dentro de nós 3 problemas sérios: medo, insegurança e falta de domínio próprio. E nós temos do lado de fora 3 problemas sérios: as barreiras, as dificuldades e os perigos. E descobrir, e isto foi alvo de um livro, foi um livro inteiro só sobre isso, os nossos relacionamentos, os 10 mandamentos dos nossos relacionamentos, que nós temos relacionamento com Deus, conosco, com a família, com a igreja, com o trabalho, com a natureza, com o conhecimento, com a economia, com a sociedade e o governo. 10. Nós precisamos ajustar, corrigir e refazer isto, senão a nossa vida bagunça. E nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para vencer cada oportunidade, para vencer cada dificuldade e para relacionar bem cada momento com todos. Isso nós precisamos. Tudo isso eu descobri nessas 3 cartas de João. Se você lê uma vez, 2 vezes, 10, 50 vezes, pode ler. Você vai meditar e aprender. E vai mudar a sua vida pelo poder do Espírito Santo, pelo sacrifício do Senhor Jesus, pela vontade soberana de Deus. Meu querido, minha querida, Deus nos abençoe com a sabedoria dEle, com o amor dEle, com a paz que só Ele dá, nos fortalecendo nele, nos preparando para vivermos bem, hoje, esta semana, esse mês, esse ano, a vida toda. Deus nos conduza debaixo da sua mão e poder, para a glória dele e para a nossa alegria. Esta é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus, que recaia sobre ti, meu companheiro, minha companheira, meu irmão, minha irmã, recaiam sobre ti todas as bênçãos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito agradecido, um grande abraço. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo.